Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Renata Bedran, que é pneumologista pediátrica, com doutorado em saúde da criança e do adolescente pela Faculdade de Medicina da UFMG. Primeiramente, Renata, bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade e a ideia é discutir com você a respeito da asma na infância. Perfeito, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e eu tenho certeza que essa conversa vai ser bem produtiva. Que bom. Bom, vamos lá. Para começar, eu queria que você me falasse um pouco o que é a asma. A asma é uma doença crônica, ou seja, que vai acompanhar a pessoa pelo resto da vida. E ela é uma doença inflamatória. Então, é uma inflamação das vias aéreas inferiores, pulmão, e que isso vai acompanhar o paciente o resto da vida. E essa inflamação provoca um broncoespasmo, ou seja, o fechamento do pulmão. E isso é reversível, ou espontaneamente ou com o uso de medicações. Ótimo. A gente vai discutir daqui a pouco como diagnosticar a doença, mas assim, do ponto de vista clínico, quando que os pais devem desconfiar de que essa criança pode ter asma? Então, duas coisas são extremamente importantes. Primeiro, o quadro de tosse. O paciente tem uma tosse seca, preferencialmente à noite e no início da manhã, ou uma tosse ao esforço. Isso pode ser uma dica que o pulmãozinho está fechando. Outra coisa é a história familiar positiva, e a história familiar própria. Então, se tem na família ou a própria criança rinite, dermatite ou quadros de tosse crônica, essa tosse que se repete por vários episódios no mês, várias vezes no ano, isso aí é que o paciente tem que pensar que pode-se ter uma hiperreatividade brônquica. Ótimo. E quando você fala no broncoespasmo, no fechamento das vias aéreas, aí você tem dois outros sinais clássicos, que é o chiado e a falta de ar. Exatamente. Tá, e isso daí, todos os pacientes com asma vão ter esse quadro de tosse, chiado, falta de ar, ou... A grande maioria tem. Tosse, cansaço, falta de ar e aperto no peito. Eles fecham a mãozinha assim, colocam no peito, falam que está faltando ar e que está com o peito fechado. E é importante, quando você fala do chiado, a gente diferenciar chiado de ronco, Porque muita gente vê um barulhinho no pulmão e fala assim, meu filho está chiando. E às vezes não é o chiado, é o ronco. Então, chiado é aquele barulhinho de gato miando, é um barulho agudo. Geralmente, quando o paciente inspira profundamente e solta o ar, a gente escuta aquele som, aquele ruído agudo. Isso é o chiado. E o cansaço é que o paciente começa a fazer atividade física e aí cansa. E é muito engraçado, quando a gente trata, a mãe até brinca, fala assim, meu filho está mais elevado. Não é que ele está mais elevado, é que agora o pulmão dele está bom e ele está conseguindo ser a criança que ele é. Que bom. Bom, então assim, em relação ao diagnóstico da asma, a gente divide isso de acordo com a faixa etária. Então, existem formas diferentes de você caracterizar a doença, geralmente abaixo de 2 anos, entre 2 e 5 anos ou acima de 6 anos, Na primeira infância, já antes dos 2 anos de idade, assim, é muito difícil você fechar o diagnóstico de asma, E aí você usa os termos de bebê chiador ou de bebê sibilante. Por que é tão difícil fazer esse diagnóstico nessa idade? A criança, ela pode ser um lactente sibilante, O que é isso? É uma criança que tem menos de 2 anos e que chia por algum motivo. E não necessariamente é asma. É muito comum, tem estudos mostrando que quase 80% das crianças vão ter pelo menos um episódio de sibilância no primeiro e no segundo ano de vida. Ou seja, a gente não pode falar que é tudo asma. É a criança que, às vezes, por um episódio viral, é muito comum, às vezes, o paciente com bronquiolite, que é uma infecção viral, ele pode, sim, ter alguns episódios de sibilância e isso não é asma. Então, essa primeira infância, o lactente sibilante nesses menores de 2 anos, a gente não pode falar que é asma ainda. Mesmo que isso aconteça de forma repetitiva. Aí pode ser um lactente sibilante que vai melhorar, a gente tem inclusive fenótipos disso, Tem aquela criança que por algum motivo nasceu com a via aérea pequena ou é prematuro, que ele pode sim sibilar, Ser um sibilante transitório, que aí passa dos 2, 3 anos ele melhora. Tem aquele paciente que tem história familiar de atopia, que tem rinite, que tem dermatite. Esse é um candidato a ser um futuro asmático. Então, às vezes, diferenciar é difícil. Por isso que, nesse primeiro momento, a gente trata a sibilância, mas é um pouco complicado bater o martelo para o paciente asmático.
Ótimo. E acho que, quer dizer, o bebê sibilante ele pode recuperar e ter uma vida normal depois, né? O paciente com asma ele vai ter a doença para o resto da vida. Exatamente. O paciente asmático ele vai ter doença, mas a gente vai tratar e vai controlar. Controlar, obviamente, mas é uma coisa que... O paciente sibilante não vai precisar de tratamento mais, passou ali dos 2, 3 anos, ele não vai ter mais nenhum problema de sibilância recorrente nesse momento. Ótimo. Bom, quando já pega um pouquinho mais velho, entre 2 e 5 anos, ainda pode ter alguma dificuldade, né, para diferenciar clinicamente a asma, por exemplo, de uma infecção respiratória alta, de alguma outra, mas já começa a ter alguns sinais que indicam uma maior probabilidade de asma, né? Isso, algumas dicas, né, que vão falando com a gente. História familiar positiva de atopia, rinite, às vezes uma eosinofilia no paciente, pode ser indício de que o paciente é mais atópico. Mas nessa idade, a gente tem muito diagnóstico diferencial, né? A gente tem que pensar em refluxo, em bronquiolite, em fibrose cística. Então, tem aspiração de corpo estranho, outras doenças que podem causar sibilância. Então, também é um período aí que a gente tem que ficar bem atento para não bater o martelo às vezes e super diagnosticar pacientes com asma. Ótimo. E a verdade é que no tratamento não vai mudar muita coisa, se é asma, se é um bebê sibilante ou se é uma pessoa que está com outras formas de Chagas. A questão é um pouco a evolução futura e isso daí não dá para prever muito, é uma coisa que você só vai saber quando a criança crescer. A criança tem um quadro de sibilância e a gente não tem diagnóstico diferencial de fibrose cística, nem de aspiração de corpo estranho, por exemplo, que a conduta seria outra, a gente trata o bebê chiador, né, o lactente sibilante, da mesma forma que a gente trataria um paciente aí, um futuro asmático, que é abrir no pulmãozinho, é desinflamando esse pulmão, é abrir no pulmãozinho para o paciente respirar melhor. Ótimo. Bom, a asma ela pode ser dividida em quadros alérgicos ou não alérgicos, né? E aí você tem alguns testes alérgicos que podem ser indicados, podem ser utilizados para dar suporte a esse diagnóstico, né? Aí inclui o rash ou o prick test, né? Isso, são dois testes. Isso. Como é que funciona isso? O que eles ajudam na avaliação do paciente? Então, são dois testes que a gente pode fazer. Um é o teste cutâneo, que é o prick test, que pode ser feito ou no antebraço ou nas costinhas, dependendo da idade do paciente. E nesse teste a gente coloca alérgenos, né, já sabidamente quais são, e faz um piquezinho na pele e a gente vai ver o tamanho da reação que esse alérgeno provoca na pele da criança. Então, isso é bom para ver se o paciente tem alguma sensibilidade a um ou outro alérgeno. E o teste do IgE, né, que é o do sangue que a gente faz, é uma dosagem de IgE. A gente pode dosar tanto IgE total, IgE é uma substância que está aumentada em pacientes alérgicos, é uma imunoglobulina, ou então a gente pode fazer IgE específico para dermatofagoide, que é o ácaro, para barata, pelo de cão, pelo de gato. Então, a gente também pode avaliar, tanto no sangue quanto na pele, a sensibilidade do paciente a determinado alérgeno. Uma coisa importante é que a clínica também é importante, né? Então, assim, se no teste deu que não tem alergia ao cão, mas se o paciente tem contato com o cão, ele desencadeia crises, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é uma alergia ao ácaro que está no cão. Então, não é só porque o teste é negativo que a gente vai passar por cima da clínica, né? Então, assim, olhar o paciente como um todo. Clínico e exame, importantíssimo a gente olhar os dois para a gente tratar o paciente de forma adequada. Ótimo. Só mais duas perguntas em relação ao teste cutâneo. Primeiro é a idade com que esse teste é indicado e se ele ajuda de alguma forma a fechar um diagnóstico de asma ou se não, não é um critério só porque a asma alérgica ela pode ser desencadeada por isso. Os testes alérgicos cutâneos, geralmente a gente faz em pacientezinho maior, né? Em paciente muito pequeno, às vezes a gente nem tem essa indicação e às vezes o paciente nem consegue fazer, né? Porque o menino fica quieto e tudo. Então, idealmente, pacientes maiores de 1, 2 anos é o ideal da gente fazer esse teste, não fazer muito em paciente pequenininho. E ele ajuda, sim, nos pacientes alérgicos, né? Porque a gente sabe que tem uma asma que ela é não alérgica, mas nos alérgicos a gente saber que o paciente tem ou não a sensibilidade a alguns alérgenos, a gente pode evitar esses alérgenos, ou então fazer um controle ambiental em casa mais importante, né? Então, se tem uma alergia maior a ácaro, a gente vai encapar colchão, encapar travesseiro, evitar pelúcia na cama da criança, então isso ajuda sim
a gente na hora de manejar aí o paciente alérgico. Ótimo. Bom, à medida em que a criança cresce, né, a gente já tem condições de fazer um teste que já é um teste um pouco mais específico que traz resultados aí que vão ajudar nessa confirmação da asma, que é a espirometria, né? É um teste que já depende muito da colaboração da criança, né, para que ele seja realizado. Então, quer dizer, o que é a espirometria e quando que ele é indicado? Então, essa pergunta é excelente. A espirometria vai medir a função do paciente. Então, para a gente ter um diagnóstico de asma, é importante a história clínica, né, que a gente falou. História de sibilância, de chiado, de aperto no peito, que é recorrente. Isso é importante. E o teste funcional. Então, o teste funcional, a gente tem a espirometria e o peak flow, que é o pico de fluxo expiratório. O peak flow, só para complementar, é um aparelho portátil que você pode usar em consultório. Tem mães até que tem, mas não precisa, né, da mãe ter. E o peak flow você vai medir o pico de fluxo expiratório, aquele sopro rápido. E no paciente asmático ele está reduzido. Já a espirometria é um teste mais completo e mais complexo. Geralmente, pacientes acima de 6 anos já conseguem fazer. A gente sabe que até uns adultos a gente pode ter dificuldade de fazer o teste, porque é um teste que demanda muito esforço. Então, o paciente faz sopros num aparelho que é ligado no computador e a gente vai medir o volume expiratório do primeiro segundo, ou seja, o sopro rápido do paciente, a capacidade vital forçada, que é aquele sopro lento. Então, o paciente, idealmente, tem que soprar 6 segundos. Na criança, acima de 4 segundos, a gente consegue laudos satisfatórios. Então, é um teste que demanda esforço, o paciente tem que soprar. A gente tem que ter 3 curvas muito parecidas para a gente conseguir laudar, senão o teste dá um resultado falso. E nesse teste, a gente vai ver vários parâmetros. E a gente consegue ver a obstrução, ou seja, o pulmãozinho fechando. Então, a gente consegue ver se o paciente tem VF1 reduzido, ou uma relação de difenol, que é o VF1 sobre CVF reduzido, ele pode sim ser um paciente asmático. E mais do que isso, depois que a gente faz a espirometria, a gente faz o aerolim, né, o salbutamol, um broncodilatador de ocultação, e a gente repete a espirometria. Então, a espirometria com prova broncodilatadora, ela é muito importante, porque ela pode fechar o diagnóstico de asma. Porque quando você faz o broncodilatador e o paciente normaliza a função, melhora o VF1, o paciente ele tem um teste de o teste de broncoprovocação. Não, um teste de uma prova broncodilatadora positiva, é diferente da broncoprovocação. Então, se ele faz a espirometria, ela dá alterada, você faz o broncodilatador e aumenta na porcentagem que a gente tem lá de critério, é uma espirometria com um distúrbio obstrutivo e a prova broncodilatadora positiva. E isso sim pode fechar o diagnóstico de asma. Ótimo. E quando você fala que tem que ter 3 testes parecidos, é porque, de alguma forma, mostra que o paciente fez o esforço máximo ali, né? Quer dizer, se está tudo muito diferente, significa que a gente não pode confiar que aquele esforço tenha sido máximo. Agora, isso daí pode acontecer, a gente fala em 6 anos, mas, na verdade, pode ser com 5, pode ser com 7, depende de ter essa... Tem menino espertinho que com 5 anos consegue fazer a curva, e tem menino que com 10 anos não consegue. Então, às vezes, o peak flow, o pico de fluxo expiratório, que é um sopro só, às vezes pode ajudar. Então, ele faz o peak flow, está reduzido. A gente vê, né, o valor pela altura. A gente repete o peak flow e aumenta uma porcentagem ou normaliza, a gente já pode falar, olha, esse paciente pode ter, sim, um quadro de obstrução pulmonar. E a espirometria, gente, é importante não só para o diagnóstico, mas para o acompanhamento, né, para ver se o paciente está tendo aumento de função pulmonar. Porque às vezes o paciente não aumenta a função. Então, é bom a gente fazer periodicamente esse teste de espirometria para a gente também acompanhar o paciente. Não é fez o diagnóstico, acabou. Acompanhar o crescimento pulmonar é extremamente importante. Agora, como é que funciona isso? Porque, de alguma forma, uma criança que não tem asma, né, quando ela sai de 7 anos para 10 anos, provavelmente a função do pulmão dela vai mudar. A função dela vai aumentar. Então, a gente faz esse teste em paciente asmático, né, para a gente acompanhar a função pulmonar dela, o crescimento pulmonar. Se a gente faz uma espirometria com 7 anos, está pior do que com 5,
ou uma delas não é confiável, ou esse paciente pode estar perdendo função pulmonar por infecção de repetição ou pelo tratamento que a gente ainda pode otimizar. Tá, então você vai avaliar mais uma curva de como está funcionando, né? Porque no fundo, uma criança aumentar de 7 para 10 anos é normal, não tem ligação nenhuma. Exatamente. Agora, se ela não está aumentando... Não aumenta ou piora, aí nós temos que agir. Ótimo, tá. E o teste da broncoprovocação, então, o que seria? Excelente. O teste da broncoprovocação é um outro teste. Ele é feito em pacientes que têm a clínica de asma, ou seja, tem sibilância recorrente, que melhora com broncodilatador. A clínica é típica, mas a espirometria só vem normal. Então, aí, o que você faz? Você vai provocar o pulmão do paciente. Então, é um teste perigoso, que deve ser feito em clínicas e acompanhado por médico. Por quê? Você vai fazer a espirometria vai vir normal. Aí você vai fazer nebulização com agentes broncoconstritores. Então, você vai estimular o pulmão a fechar. E aí, você faz uma nova espirometria. E aí, você vai repetindo a espirometria até que a função despenca, cai no valor que a gente quer. E aí, é o teste de broncoprovocação positivo, o pulmão fechou. Ou você faz até a dose máxima permitida da substância que a gente broncoconstritor. Se chegou no máximo da substância broncoconstritora e o pulmão não fechou, o teste é negativo. Mas se a qualquer momento você cai em função pulmonar, você para o teste imediatamente e lauda que o teste é positivo. Ou seja, o paciente tem um pulmão sensível que fecha quando estimulado e aí a gente não vai fazer mais estímulos nesse momento. Uma coisa importante é que eu já tive um paciente durante a broncoprovocação que teve cianose, ele saturou muito grave. Então, por isso que é importante o médico. Quando o paciente cai a função pulmonar, você para o teste e aí você dá broncodilatador e você vai repetindo a espirometria e você só pode liberar o paciente quando a função dele é igual àquele intuito. Entendeu? Ótimo. Então, é um teste que é um teste perigoso. Então, você vai provocar a queda do pulmão, a queda da função pulmonar, lá ali com medicamentos que vão fechar esse pulmãozinho. Então, se deu positivo, aí a gente para o teste, abre esse pulmão de novo e libera o paciente. Ótimo. Ainda em relação ao diagnóstico, um último teste que é eventualmente utilizado é o teste do óxido nítrico, né? O óxido nítrico é usado mais para pesquisa. Hoje em dia ele não é usado, é um teste caro, é um aparelho que o paciente exala o óxido nítrico. Então, o aumento desse óxido nítrico pode ser, sim, um sinal de fechamento de pulmão, mas é um teste que é usado muito em pesquisa. Na UFMG a gente já fez muita pesquisa com ele, mas no dia a dia a gente não tem ele, não. É mais o peak flow, espirometria e a broncoprovocação. Ótimo. E, então, assim, considerando tudo isso que a gente já discutiu, quando que a gente pode bater o martelo e falar para os pais que a criança tem asma? Então, quando o paciente tem um quadro recorrente de sibilância e melhora com broncodilatador, pode ter história familiar e pessoal de rinite, dermatite associado, aumento de eosinófilo ou testes alérgicos positivos e uma redução da função pulmonar, uma prova broncodilatadora positiva, tanto no peak flow quanto na espirometria, a gente fecha o diagnóstico. Ótimo. Então, quer dizer, na verdade, o diagnóstico é feito por um conjunto de informações, não tem alguma coisa específica que você pode falar, ó, isso é positivo ou negativo, né? Clínica e funcional. E, às vezes, a gente tem a clínica tão típica e a função pulmonar, a gente custa fechar o diagnóstico, a gente, igual você falou no início, a gente trata como se fosse naquele momento, a gente não deixa o paciente sem tratamento, e aí, mais para frente, a gente consegue, sim, fechar o diagnóstico com a função pulmonar. Ótimo. Bom, a gente já comentou para frente, mas a asma ela pode ser dividida então, em dois grandes grupos, né? Que é a asma alérgica ou não alérgica. A asma alérgica é um broncoespasmo que é causado por alguma substância irritante, aí existem diversas substâncias que podem desencadear a asma, aí é uma outra discussão, né? A asma não alérgica, o que vai fazer o paciente ter a crise? Então, a asma alérgica, a gente fala IgE mediada, que é essa que você falou, né? Desencadeada por ácaro, por pelo de cão, pelo de gato, algum alergeno que vai provocar essa sibilância. A asma não alérgica, ela pode ser não IgE mediada, ou seja, mediada por neutrófilo, por exemplo, que é comum às vezes em pacientes obesos e outros fatores vão desencadear ela.
A asma que não é eosinofílica, geralmente ela é mais resistente ao corticoide. Então, é um tratamento um pouco mais complicado e aí o ideal é encaminhar para o especialista. A gente sabe também que tem pacientes que têm asma desencadeada por sibilância desencadeada por vírus, por estresse. É muito comum adolescente, na época de fazer prova ou brigou com o namorado, tem crise de sibilância. Então, a gente tem que ficar atento que não só os alergenos vão provocar crise, mas outros fatores também podem. Estresse, vírus, obesidade, outras coisas podem desencadear o fechamento pulmonar, que é o broncoespasmo. E é a asma do mesmo jeito, é uma asma não alérgica. Tá. Isso. Tá. Só para ter uma ideia, assim, proporcionalmente, o que é mais comum? O alérgico é bem mais comum do que o não alérgico? Muito mais o alérgico, muito mais. A asma IgE mediada, eosinofílica, é muito mais comum do que a não alérgica. Ótimo. Bom, agora em relação ao tratamento, né? O tratamento ele pode ser dividido em 2 momentos, o tratamento de manutenção e o tratamento da crise asmática propriamente dita, né? O que pode ser feito assim como medida não farmacológica para prevenir a crise? Então vamos lá. A primeira coisa é controle ambiental, principalmente na asma de paciente alérgico, né? Então, se o prick test, o IgE veio positivo, a gente vai controlar o ambiente. Então, encapar colchão, encapar travesseiro. Eu brinco assim, às vezes os pais brincam que não pode ir para hotel fazenda, porque o paciente tem uma crise. Então, vai para a farmacinha. E aí eu brinco e falo assim, leva a capa do travesseiro. Só de você levar uma capa para o travesseiro, aquilo ali já diminui a exposição do paciente alergênico. Então, usar capa no travesseiro, capa no colchão, evitar pelúcia no quarto, colocar o colchão ou travesseiro no sol, evitar usar, às vezes, a roupa de inverno fica guardada, antes de usar, lavar a roupa. Então, tudo que acumula ácaro, pólen, isso aí pode desencadear uma crise no paciente. Evitar de varrer a casa para não levantar a poeira, passar um pano úmido é melhor do que varrer a casa, de levantar a poeira. Observar se não tem mofo no quarto. É muito comum o paciente, às vezes, a mãe fala que o paciente não parava de tossir e tirou a cabeceira da cama e estava cheio de mofo atrás. Então, dá aquela geral no quarto, colocar antimofo dentro de armário, isso tudo ajuda a reduzir a crise de forma não farmacológica. Ótimo. E qual que é a importância, a gente vai ter uma discussão sobre isso depois, mais aprofundada, mas qual que é a importância da prática de atividade física para essas crianças? Atividade física é bom para tudo, né, gente? A gente sabe que todo mundo deve fazer atividade física e atividade física ajuda no crescimento pulmonar. Então, o paciente que está em desenvolvimento, como a criança, fazer atividade física vai ajudar nesse crescimento pulmonar. Agora, atenção, se o paciente está no meio de uma crise de broncoespasmo, ele não vai dar conta de fazer atividade física. Então, durante a crise aguda, não é recomendado o paciente fazer atividade física. Mas assim que melhorar, fazer de rotina, é ótimo. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Quem tem asma tem que fazer natação. Não, tem que fazer qualquer esporte. Por que a natação é tão boa? Porque a natação é uma atividade física com aquela umidade da água. Então, isso é bom porque hidrata a via aérea e abre o pulmão. Então, às vezes, o paciente vai ter menos crises desencadeadas pelo exercício, né? Por causa dessa atividade. Agora, às vezes, se está numa piscina que tem muito cloro, o cheiro pode desencadear o fechamento pulmonar. Então, é individualizado. Tem que fazer atividade física, fazer idealmente o que o paciente gosta, o que for melhor para ele, e durante a crise aguda, deixar o paciente mais quietinho. Ótimo. Bom, e aí partindo para o tratamento farmacológico, mais uma vez, quer dizer, o tratamento de manutenção e o tratamento da crise, né? Pensando no tratamento de manutenção, a gente tem alguns grupos de medicamentos que são utilizados para isso, né? Como é que a gente guia esse tratamento? Então, assim, para a manutenção, o que é a manutenção? É dar um remédio que vai manter o pulmão aberto. Porque na crise aguda é um tratamento para abrir o pulmão. Mas a manutenção, às vezes a gente demora semanas para manter aquele pulmãozinho aberto. Por quê? Porque o paciente, você não pode abrir o pulmão e dali a um dia ele fecha. Então, a gente tem que manter o paciente aberto. Então, é o uso de um corticoide inalatório, sozinho, ou associado a um broncodilatador de longa ação. Então, de corticoide inalatório, a gente tem a beclometasona, que é o Plenil, e tem a fluticasona, que é o Flixotide. Esses dois são isolados, só o corticoide. E a gente tem a associação.
Ceretide, Simicorte, Alene são associações de corticoide inalatório com broncodilatador de ação longa. A gente sabe que o broncodilatador de ação longa, ele é indicado acima de 4 ou 6 anos, dependendo de qual que você usa. Então, para os pacientes piquititinhos, a gente usa o corticoide inalatório puro. E aí, depois, quando o paciente vai crescendo, a gente pode fazer essas associações. Lembrar que o uso não é usar uma semana, é usar às vezes 1, 2, 3 meses, ou até mais, dependendo do paciente. E o tempo de uso é individualizado. Tem paciente que vai ter que usar o inverno inteiro, tem paciente que vai ter que usar o ano inteiro. O ideal é usar a menor dose pelo menor tempo, né? E falar muito de efeito colateral, né? Que o corticoide oral tem muito efeito colateral, o inalatório não. Se a gente usa adequadamente, efeito colateral é sapinho na boca e disfonia. Por isso que é extremamente importante quem usa tratamento de manutenção limpar a boca depois de usar. Então, dá água para o paciente, escovar dente ou bochechar, para diminuir aí o risco de candidíase oral. Ótimo. E os beta-agonistas de longa duração, eles podem ser, tem alguma idade que você vai estar utilizando? Eles podem ser usados sempre, essas medicações? Formoterol e a budesonida. Formoterol e budesonida. Salmeterol e formoterol são os dois, e eles podem ser usados acima de 4 ou 6 anos. Né? Tá. Então, a gente prefere o salmeterol acima de 4 anos e o formoterol acima de 6 anos de idade, geralmente. Ótimo. E você fala que pode usar o corticoide isolado ou em combinação, né, com os beta-agonistas de longação. Como é que funciona isso? Quer dizer, nos pacientes com uma asma mais leve, você começa sempre com o corticoide isolado e aí, se não melhora, você usa a associação? Como é que seria isso? Pacientes menores de 4 anos que não podem usar o broncodilatador de longação, sempre o corticoide inalatório puro. Já os maiores, aí a gente vê. Se é um quadro leve, eu começo com o corticoide inalatório puro. Se são quadros já moderados, graves, aí a gente já começa com a associação de corticoide inalatório com broncodilatador. Vale ressaltar aqui, se o paciente tem crises leves, mas teve uma grave, que precisou de oxigênio, ele já pula de categoria e já entra como asma moderada grave e deve fazer a profilaxia com broncodilatador de longação associado ao corticoide inalatório. Então, se ele tem uma crise grave, ele tem risco futuro de novas crises. Então, esse paciente tem que ter muito cuidado com ele. Bom, e você estava falando que muitas vezes vai manter durante o inverno, durante um período. Então, não é um tratamento contínuo, é um tratamento que você vai usar em momentos e vai suspender em que situação? É um tratamento longo, mas não necessariamente para a vida inteira. Tem paciente que tem quadros leves, que a gente consegue usar alguns meses e suspender. Tem paciente que a gente usa o ano inteiro. Mas a gente sabe que no inverno, a inversão térmica, o aumento de circulação viral, isso tudo pode ser fatores que piorem o quadro pulmonar de alguns pacientes. Então, grande parte dos pacientes precisa usar as medicações, pelo menos no inverno. Passou do inverno, a gente consegue reduzir e tirar em vários casos. Ótimo. E os inibidores do receptor de leucotrieno, eles têm algum papel na infância também? O antileucotrieno, ele pode ser usado, inclusive ele está indicado em protocolos, em guidelines, mas ele não é a primeira linha. A primeira linha a gente sempre vai para o corticoide inalatório. O antileucotrieno, ele pode ser usado, né, na criança pequenininha, nas crianças maiores e adolescentes, a gente só muda a dose, mas eles têm muito efeito colateral. Eu gosto de usar naquele lactente sibilante que não respondeu ao corticoide, ou paciente que tem rinite importante. Nesses quadros, eles ajudam muito. Mas o uso isolado deles, sem corticoide inalatório, a gente tem visto muito efeito colateral, de mudança de comportamento, agressividade, menino que morde na escola, morde mãe. Então, assim, isso associado à idade, né, que é a idade que eles usam, que é por volta de 2, 3 anos, então, às vezes a gente passa desapercebido que isso pode ser efeito colateral de remédio. Então, sempre eu vou corticoide inalatório, a gente tem a sequência que a gente tem que usar. Corticoide inalatório puro, corticoide inalatório com broncodilatador de longação e o antileucotrieno, se não resolve nas etapas anteriores. Quer dizer, o antileucotrieno você usa sempre combinado também com o corticoide inalatório e todo o resto. Tá. E ele é bom pela lactente sibilante. Ótimo. Ainda em relação ao tratamento de manutenção, né?
Obviamente que a gente sabe que está tendo muitas crises e está tendo que usar muita medicação de resgate, é um indicativo de que a asma não está controlada e de que precisa otimizar esse tratamento de manutenção, né? Agora, além do quadro clínico, você já comentou um pouco na questão da prova da função pulmonar. Isso vai ajudar em ajustar essa medicação também? Quer dizer, você pode ter uma asma que talvez não esteja tão bem controlada, mesmo com o paciente sem ter muita crise? Essa pergunta sua é maravilhosa. Por quê? A maioria dos pacientes, às vezes, chega para a gente em consultório e aí está não controlado e fala que está usando remédio. A primeira coisa, antes de aumentar a dose, de trocar remédio, é ver técnica inalatória, adesão e se tem remédio no frasco. Porque tem muitas bombinhas que não tem, muitos sprays que não tem contador de dose. E aí, quando o paciente aperta, sai aquele jato, mas não necessariamente tem remédio. Então, tem a técnica de contar quantos jatos você já fez, que é muito difícil, ou tirar aquela pecinha e mergulhar em água. Se ficar horizontal, boiando horizontal, não tem mais remédio. Então, às vezes, eu consigo reduzir remédio de paciente que chega para mim só com essa técnica, de ver se tem remédio no frasco, ajustar o espaçador e ajustar a adesão. Então, esses 3 pontos são muito importantes da gente olhar antes de ficar mudando a medicação. E a técnica inalatória, gente, para a criança, tem que ter o espaçador. Criança pequititinha, menor de 6 anos, é o espaçador com a máscara. Maior de 6 anos, espaçador no bucal. A gente não usa o dispositivo de spray direto na boca sem o espaçador. Por quê? Porque a partícula sai do espaçador de um tamanho. E a partícula inalável é 1 a 5 micras, é muito menor. Então, a gente tem que ter esse espaço do espaçador para a partícula chegar do tamanho adequado no pulmão. Senão, fica tudo preso na garganta. Então, antes de mudar a dose, antes de mudar as coisas, checar a técnica, adesão e se tem remédio. Se tem os 3 certinhos e o paciente não melhora, nós vamos ver fatores desencadeantes. Teve uma paciente minha que chegou, estava com shampoo cheiroso. E aí o shampoo, desde que entrou em casa, a menina só tinha crise diariamente. Então, tira o shampoo de casa. Então, olhar os fatores que podem estar interferindo nesse não controle, nessa falta de controle, é essencial. Ótimo. E a parte de... Agora, assim, como é que você define que a asma não está controlada? É só na presença de crise ou o teste? Não, a gente tem 4 perguntas que a gente vai fazer para saber se a asma está controlada ou não. Depois que a gente checa esses fatores que eu falei, a gente tem que saber. Primeiro, nas últimas 4 semanas, o paciente usou broncodilatador de curtação, teve que usar a bombinha para abrir o pulmão? Segunda pergunta, está tendo sintoma de dia? Está tossindo de dia? Terceira pergunta, acorda à noite por causa do quadro? E quarta pergunta, está tendo limitação de atividade? Então, essas 4 perguntas, se usou broncodilatador de curtação, tem sintoma diurno, sintoma noturno e alteração de não aguenta fazer atividade física, está cansada, se o paciente tem algum desses, o paciente não está controlado. Se responde não para tudo, o paciente está controlado, não tem nada de alterar. Se tem 1 ou 2 desses itens positivos, ele está parcialmente controlado. Se tem 3 ou 4 itens, ele não está controlado. Então, checar a técnica, adesão e tudo, e checar se a gente não tem que fazer um step up, né? Mudar o degrau da nossa conduta. Então, é importante. Então, o controle passa por essas 4 perguntas. Ótimo. Bom, quando a asma ela não está bem controlada, o que vai acontecer é que a criança vai começar a usar muito as medicações de resgate, né? Exatamente. Que consequências que isso pode ter? Várias consequências. Primeiro, o paciente ele pode ter uma crise grave. E essa crise grave precisar de pronto atendimento, de queda de saturação e o paciente passar a perda. E segunda coisa é que se o paciente está tendo crise de repetição, ele pode ter comprometimento da função pulmonar na vida adulta. Então, é aquele paciente que não tratou e que chega na vida adulta, o pulmão já está remodelado, ele não abre mais, passou o momento de tratar. Então, tratar o paciente adequadamente, você vai preservar esse pulmão para na vida adulta o paciente não ter uma perda de função pulmonar permanente. Ótimo. E antes de chegar agora no tratamento da crise, ainda temos como um tratamento de rotina as vacinas antialérgicas ou imunoterapia, né?
Sim. Ela tem indicação no paciente com asma? Quando que isso é feito? A imunoterapia tem crescido muito e isso é uma vitória para a gente da pneumologia, porque antes a gente ficava de mãos atadas. Então, no tratamento da asma, a gente tem alguns steps, alguns passos que a gente cumpre, mas quando chega lá em cima, você já tentou corticoide, já tentou broncodilatador de elongação, já fez controle ambiental, já tentou antilocotrina e nada funcionou, e é um paciente com IgE mediado, IgE alta, e o paciente não está controlando, a gente tem os anti-IgEs que a gente fala. Né? E aí a gente está tendo vitórias importantes, a gente tem conseguido essas medicações para pacientes selecionados pelo plano de saúde, porque são medicações caras, né? Às vezes custam mais de 10 mil, e o paciente tem que usar de maneira crônica, de maneira prolongada. São injeções que o paciente toma mensalmente e que isso vai sim melhorar essa alergia do paciente, e a gente muitas vezes consegue até reduzir dose de medicação e melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. Então, é um sucesso, mas não deve ser dado em todo paciente. A gente tem os critérios de paciente que não responde, paciente com IgE elevado e tudo mais. Ótimo. E também é um tratamento que pode ser meio que definitivo ou uma coisa temporária, pontual? Gente, é um tratamento que melhora. O paciente melhorando, a gente reduz a dose. Né? Então, é um tratamento prolongado, cada caso é um caso, mas as melhoras são assim, nas primeiras doses o paciente já começa a melhorar. Ótimo. Bom, e agora já pensando no tratamento da crise de asma, né? Então, o tratamento vai depender, então, da gravidade, né? Se ela é uma crise leve, moderada ou grave. Como é que você classifica a crise dessas crianças? Então, em relação à crise, o paciente quando tem uma crise, ou seja, uma piora aguda, essa crise pode ser leve, moderada ou grave. A crise leve é aquele paciente que tem tosse, mas a frequência cardíaca está boa, a frequência respiratória está boa, a saturação está boa e tem um chiadinho leve. Na moderada, esse paciente já tem piora da frequência cardíaca, piora da frequência respiratória, a saturação já não está tão boa, mas o paciente clinicamente não está tão ruim. Na grave, o paciente não consegue falar, ele tem a fala entrecortada. Uma vez eu estava de plantão e chegou um paciente que ele estava tão grave que a gente não escutava sibilo, a gente chama de silêncio respiratório. Então a gente escutou, não tinha sibilo, mas também não tinha nenhum murmúrio. E aí ele olhou para mim e falou assim, me ajuda a respirar. Então assim, ele não estava conseguindo completar a frase. Então isso é um sinal de crise grave. Então na crise grave a gente tem que agir rápido. Então além de fazer o ataque do broncodilatador, o que é um ataque? A gente faz 4 jatos de 20 em 20 minutos, 3 vezes, a gente já começa o corticoide na hora, tá? Corticoide oral e venoso tem o mesmo efeito. Se o paciente tem via oral, a gente dá preferência pelo oral e já começa precoce. Na crise grave, a gente tem outros tratamentos, não sei se vocês vão querer entrar nesse detalhe, mas tem magnésio venoso, tem outras coisas que a gente faz, que a gente tenta evitar um paciente asmático de intubar. Né? Porque intubar um paciente asmático é muito difícil, porque ele está com o pulmão cheio de ar. Então, a intubação, os parâmetros ventilatórios são complicados. Então, a gente tenta evitar de intubar. Então, é isso. A crise leve, os sintomas leves, moderada, a gente já tem alteração de saturação, de frequência cardíaca e respiratória. E na grave, às vezes, tem até o silêncio respiratório, queda de saturação, e o paciente pode ficar sonolento ou irritado e tem essa fala entrecortada. Ótimo. Então, eu vou voltar um pouco na questão da asma grave, mas só para a gente ir na sequência. Então, uma crise leve, o paciente deve procurar um atendimento, ele pode tratar inicialmente com as medicações de resgate, as medicações de resgate numa asma leve seria os broncodilatadores de curtação. Curtação, e aí então se tem uma crise leve, o próprio médico pediatra, quando vai fazer a profilaxia, a gente orienta, ó, em caso de crise você entra com essa medicação. Então, ele entraria com a medicação, né, o broncodilatador de curtação, e se não respondesse ou o paciente evoluísse para uma piora, aí ele tem indicação de procurar o serviço de urgência. Mas é muito importante o paciente já ter esse protocolo junto com o médico assistente do que fazer em momentos de crise. Tá, o paciente com uma asma moderada, né, então ele já está tendo um aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, tudo isso. Ele ainda consegue tratar em casa
Aí eu oriento começar o tratamento em casa e ir para o serviço de urgência. Ainda assim, é importante estar sendo essa... Evoluir. E o tratamento em casa ainda é com os... Broncocomputador de curta Tá. ação, e alguns pacientes, dependendo, se é um paciente que piora rápido, a gente já começa o corticoide oral. Se é um paciente que às vezes tem essa labilidade, porque tem paciente que piora muito rápido. Até a mãe já sabe, e a gente já começa o corticoide oral e vai para a urgência. Já deixa isso planejado previamente, né? É. Tá. E quando já parte para asma grave, você já comentou a respeito do corticoide sistêmico, né? Ou seja, oral ou venoso. E aí acho que é importante te caracterizar, porque muitos desses pacientes eles usam corticoide, mas o corticoide inalatório ele não é para tratar a crise, né? O corticoide inalatório ele é para fazer a manutenção. O tratamento de crise num paciente grave tem que ser o oral. Tem que ser o venoso ou o oral. Tá, então idealmente essa criança já deve receber o corticoide sistêmico, oral ou venoso, no caso, se estiver em casa oral, assim que possível, né, e procurar o atendimento assim que possível, né? Além da medicação do corticoide oral, bom, dar o suporte ventilatório, o que mais que é feito no hospital? Se o paciente, então, está desaturando, a gente oferece oxigênio, pode ser com a cânula nasal ou com a máscara, dependendo da necessidade e do esforço respiratório do paciente. Às vezes a gente usa o magnésio venoso, porque a gente sabe que a gente sulfatar o paciente, o magnésio em doses altas, ele tem efeito broncodilatador. Só que ele pode provocar uma queda de pressão, então, idealmente, a gente só sulfata o paciente, idealmente em CTI. Então, é um paciente que tem que ir para o CTI, tem que ter um suporte ventilatório, e aí nós vamos fazer o broncodilatador inalatório, o corticoide. Às vezes, o paciente precisa também de broncodilatador venoso, mas isso acelera muito o coração, tem muito efeito colateral, e o sulfato de magnésio. Isso é o que a gente tenta fazer antes de caminhar para uma intubação. Então, a gente evita intubar o paciente de asma porque o pulmão do paciente já está hiperinsuflado e aí a gente fazer a troca de oxigênio é mais difícil. Então, o que ele precisa nesse momento é broncodilatador. Ótimo. Bom, obviamente que pensando numa crise grave, é importante procurar o atendimento hospitalar, né? Mas muitas vezes isso pode levar a uma perda de tempo, que às vezes deixar para iniciar o tratamento no hospital pode ser muito prejudicial. Então, idealmente, toda criança deve ter um planejamento pré-feito, né, com o pediatra que está acompanhando, de que fazer no caso de uma crise de asma, né? Exatamente. E eu falo até com os pais, às vezes leva a receita, porque às vezes os pais estão viajando, quem vai atender provavelmente não é o pediatra assistente, então leva a última receita para a gente até saber o que o paciente está usando. Se é um paciente que está usando dose alta de remédio profilático, será que não é um paciente mais grave? A gente vai ter que ficar mais atento a esse paciente. Ótimo. Agora, então, assim, normalmente o que você orienta para ter... Bom, o paciente já tem um risco maior de ter uma crise grave, o que ele precisa ter ali sempre às mãos? Ele tem que ter um broncodilatador fechado ou novo, porque às vezes a mãe usa tanto que o remédio acaba. Então, ter um broncodilatador cheio é importante. Saber fazer o ataque é importante, e um corticoide oral. Então, às vezes, se é um paciente grave, é um paciente que piora rápido, a mãe já começa o protocolo de broncodilatador, já dá o corticoide oral e corre para o hospital. Ótimo. E, obviamente, não estou falando de paciente que foi para UTI, que já tem esses casos que, de fato, chegou num estado de gravidade maior, né? Mas o paciente que chega com uma asma moderada ou moderada para grave, foi para o hospital, tratou, melhorou, né? Ele é obrigado a sair com profilaxia. Tá, mas quando que ele pode sair do hospital? Excelente pergunta. Então, primeiro, o paciente que teve uma crise moderada a grave, ele não pode sair sem sem corticoide inalatório profilático. A gente às vezes vê muito, o paciente às vezes recebe alta sem esse corticoide inalatório. Então, ele tem que sair com uma profilaxia, se ele teve uma crise moderada a grave. Deve ir no pneumologista ou no pediatra na primeira semana após a alta
E quando a gente leva esse paciente para casa, quando a gente dá aula, quando a gente precisa do broncodilatador de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas. Se esse paciente está usando o broncodilatador de curta ação, de hora em hora ou de 2 em 2 horas, ele não tem condição de ir para casa. Então, quando já tem os parâmetros bons, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação boa, está em ar ambiente e já está desmamando, né, já está espaçando o broncodilatador de curta, ele já tem condição de ir para casa. Se está no oxigênio, está com alteração de saturação, não. Aí ele vai ficar no hospital até ele ter condições clínicas de ir para casa e, de preferência, com broncodilatador de curta, já de 4 em 4 ou 6 em 6 horas. Ótimo. Só voltando em relação a esse planejamento aí para uma crise de asma, né? Pacientes que já tiveram uma crise grave têm uma chance maior de ter uma nova crise. Então, a primeira pergunta é: todos os pacientes com asma precisam ter a medicação, seja corticoide de curta ação ou até um corticoide oral para uso em caso de necessidade, né? Ou isso é só para as pessoas que já tiveram uma crise mais grave? E a outra pergunta é: muitas vezes essas pessoas vão viajar e às vezes o serviço médico não está disponível ali de imediato. Você não está numa cidade, você está num lugar que às vezes um serviço de atendimento médico não é tão imediato, né? Que tipo de orientação que você dá para essas pessoas que estão indo viajar? Então, primeira coisa, se o paciente já teve uma crise grave ou moderada, ele tem que ter o kitzinho dele. Broncodilatador de curta cheio e o corticoide oral para caso de crise. Se um paciente tem crise leve, mesmo assim ele pode em algum momento ter uma crise grave. Então, eu oriento para todos os meus pacientes ter o kitzinho e oriento o plano de resgate em caso de crise. E nesses pacientes que vão viajar, mais ainda. Sempre que vai viajar, eu falo para levar o kit viagem, que é as medicações de alergia, de febre e de crise de asma. Então, eu já oriento como fazer o resgate, eu já oriento o que usar, e aí eu fico disponível para o paciente se precisar. Mas, igual eu te falei, às vezes não tem serviço médico, o paciente já tem que começar a fazer em casa, porque quando o paciente começa a fechar o pulmãozinho, a gente não sabe se a crise vai ser leve, moderada ou grave. Né? Então, assim, é muito comum o paciente que vai para o hotel fazenda, vai para a praia, que só abre, né? Só vai para a praia uma vez por ano, e aí está com cheiro de mofo, o paciente tem crise. Então, é importante sim levar o kit e saber fazer. Então, é importante para o médico orientar um paciente o que fazer em momento de aperto. Ótimo. Eu trabalhei muito tempo com esporte assim, de alto rendimento, fora do Brasil, fazendo viagens com equipes, tudo. Uma das piores situações é quando você tem uma situação mais grave e você começa a não saber que caminho seguir. Então, você tem que ter sempre um planejamento ali, né? Então, acho que outra coisa que talvez seja válido colocar sempre é, se for viajar, saber previamente o que fazer no caso de uma crise, né? Não deixar, olha, está numa crise, mas, putz, aonde que tem, onde que pode ir, quer dizer, saber onde... Leva o remédio, leva a receita e procura saber aonde tem urgência naquela região ou próximo. Né? Assim, eu falo com as mães, assim, às vezes, vê aonde que tem o serviço de urgência, pergunta no hotel, olha, se precisar de algum aperto, no hospital que a gente vai, porque isso aí, às vezes, na hora do aperto, a mãe já seguir, não perder tempo ainda procurando isso também ajuda. Ótimo. Bom, e especialmente em crianças, crianças menores, mas acho que mesmo crianças mais velhas, né? Muitas vezes elas não têm uma capacidade de tomada de decisões ou conhecimento, tudo para fazer isso, né? E obviamente ela não está com os pais 100% do tempo. Como fazer em relação à escola ou a ir para a casa de um amigo, quer dizer, como que essa criança pode, como é que você orienta esse tipo de ação? Aí, pacientes que usam medicação e tem muita crise, eu oriento os pais a conversar na escola, levar uma receita nossa médica, eu até às vezes faço uma receita extra para a escola e mando para a mãe vídeos de como fazer a bombinha. Então, a mãe tem sempre no celular vídeo de como fazer bombinha, como lavar a bombinha, como ver que tem remédio no frasco. Por quê? Ela está ali na escola, o paciente teve uma crise, o ideal é deixar na mochila da criança um kit com a receita, né? Um kit de bombinha, dispensador e de corticoide,
E aí, se tiver alguma crise, até que a mãe chegue na assistência da criança, algumas escolas medicam. E aí, se a medica, a gente manda o vídeo de como que faz a bombinha, mas na maioria das escolas tem enfermeira, então isso não tem tanto problema. O negócio é quando é casa de coleguinha, né? Aí eu falo para a mãe, para conversar com a mãe do coleguinha, ó, geralmente tem crise de tosse quando corre, tem crise de cheira quando tem algum esforço maior. Qualquer coisa na mochila da criança tem um kitzinho, se você quiser eu te mando o vídeo de como faz a bombinha. Então essa é a melhor forma, levar uma mochila da criança com os remédios, porque quando a criança entra em crise, gente, às vezes é desesperador. A criança não consegue, não para de tossir, a criança vai piorando. Então, ter o kitzinho sempre em mãos, eu acho que ajuda. Ótimo. E é importante lembrar também que normalmente na casa do amigo o ambiente é menos preparado, como não tem uma criança alérgica ali, todos aqueles cuidados iniciais de proteção não estão presentes, né? Não existem. Pode ter cachorro, pode ter gato, pode ter passarinho. Exato. Então, isso pode ser um fator a mais de pior. Ótimo. E a última pergunta que eu queria te fazer, Renata, é em relação ao prognóstico dessas crianças. Está ali uma criança diagnosticada com asma, 5, 6, 7 anos de idade. O que esperar dela na adolescência, na idade adulta? Tem como prever isso? O prognóstico, na grande maioria, é ótimo. São pessoas que chegam e falam assim, minha mãe falou que eu chiei quando era pequenininho, eu usava bombinha, mas eu nem sei usar mais, porque eles melhoram, tá? A asma é uma doença crônica, então vai ficar para sempre no paciente, não vai ter a cura, mas ele vai ter o controle, tá? Então, são pacientes que quando crescem, a via aérea cresce, e a via aérea crescendo não é qualquer coisa que vai fechar o pulmão, e o paciente vai ganhando função pulmonar e condicionamento. Então, são geralmente crianças que têm asma e que controlam são adultos normais, que muitas vezes nem lembram que usaram bombinha. Então, o que a gente tem que fazer é preparar e cuidar desse pulmão para que o paciente tenha uma vida adulta normal. Então, geralmente são um ou outro tem asma grave, que aí realmente é um quadro mais prolongado, que pega o adulto, mas 80%, 90% vão evoluir de maneira favorável, sem perda de função pulmonar, e muitas vezes, igual eu falei, não vão nem lembrar que tiveram esse problema na infância. Ótimo. Então, mas ainda assim você vai dizer que ele está em remissão, não que ele curou da asma, né? É um paciente que está controlado. E é muito comum, às vezes o adulto fala assim, vai no consultório, o pai levar, fala, nossa, eu tive um Covid e comecei a tossir de novo. Ou eu tive uma influenza e tive que usar bombinha de novo. Então, pode ser que num momento ou outro esse paciente precise de uma medicação de resgate. Mas precisar daquele controle com corticoide inalatório e broncodilatador de longa, isso é mais raro. Porque a criança, qualquer milímetro de edema fecha a passagem de ar da criança, e no adulto não. A via aérea já cresceu, então não é tão hiperreativa, então muitas vezes o paciente tem uma vida normal, eventualmente pode precisar de um ou outro medicamento, mas a maioria das vezes o paciente entra em remissão, em controle, né, das crises. Ótimo. Renata, acho que deu para entender bem, assim, como uma primeira visão para quem eventualmente recebeu um diagnóstico recente de asma na infância, ter uma ideia do que esperar da doença, do que está sendo feito, até para estar mais preparada aí para discutir, se preparar aí para tudo isso que foi discutido, né? Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, espero que tenha sido esclarecedor e me coloque sempre à disposição. Obrigada, viu? Obrigado mais uma vez, Renata.